esse final de semana, eu tive uma conversa super profunda com uma amiga. E, nossa, quando a gente tem conversa profunda, assim, com alguém que se abre ali, a gente tem tantos ensinamentos, né? Tantos estalos, tantos insights surgem. E eu passei um final de semana super reflexiva, assim. E hoje eu pensei, a primeira coisa que eu quero muito falar para todas as almas que estão conectadas comigo aqui, né, nessa nossa grande roda das 8, é tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro, né? Gente, o quanto se permitir sentir faz parte do processo de evoluir, né? O quanto tirar as amarduras, o quanto tirar esse peso que muitas vezes é colocado por nós mesmos de que não podemos sentir, não podemos sofrer, não podemos chorar, né? E, cara, precisamos entender que nem sempre é fácil, né? Tantas vezes nos sentimos culpados, nos sentimos tristes, nos sentimos para baixo e tá tudo bem, né? Quem foi mesmo que nos disse que não podem ter esses dias, né? Tem que ser feliz o tempo todo, tem que estar ótimo o tempo todo. Isso não é verdade. Se a gente se baseia nisso, nessa crença, a gente começa a se sentir um ET, né? A gente começa a se sentir fora de uma felicidade que é ilusória, né? De que a gente tá bem o tempo todo, a gente tá feliz o tempo todo. E aí eu pensei, poxa, eu que tô ali, né, compartilhando das coisas mais profundas que eu já aprendi ao longo da minha vida, dos momentos mais difíceis que eu já passei, eu preciso falar e deixar muito claro para as pessoas o quanto bonito mesmo é ser real, né? É dizer, gente, tem dias, cara, que são, assim, difíceis. E tem dias que eu consigo observar isso e não deixar com que isso sugue a minha energia, né? Mas o equilíbrio, ele é fluido. Ele é assim, ele sobe, desce. Ele não é linear. Eu não tô feliz sempre, eu não tô alegre sempre, eu não tô de bom humor sempre. E tudo bem, né? Só que existe uma crença de que a felicidade é algo que, assim, quando você chega nela, você tá feliz pra sempre. E não é bem assim, né? Tudo é uma desconstrução das nossas crenças limitantes, tudo é uma observação. E talvez se você tá agarrado numa situação, né, a fim de compreendê-la por um tempo maior, tudo bem, né? A gente não sai de uma situação enquanto a gente não aprende o que essa situação tem para nos ensinar. E aceitar isso é algo assim que vai deixando a vida mais leve, sabe? Ao invés dessa autocobrança de ter que estar bem o tempo todo, e aceitar as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, observar o lugar que te dói, né? Quando a gente começa a olhar, não só recriminar a dor, mas aceitá-la, a gente aprende muito com ela, né? É uma grande oportunidade de renascimento interior, de transformação, de autoaceitação, né? Então, só quando a gente pode olhar para a dor, tocar nessa dor, né? Olhar para ela, sentir aonde ela nos machuca, é que a gente começa a dar espaço para que uma transformação aconteça, para que uma evolução aconteça, né? E sim, tem dias que a gente tá mais para baixo, tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá super bem. Tudo isso faz parte, né? Menos julgamento, mais autoaceitação, mais entendimento de que as fragilidades, as vulnerabilidades são muito importantes, porque são nesses momentos que nós damos a abertura para reconhecer os nossos próprios barulhos, né? Para estar com a gente, para viver o nosso próprio silêncio, sentir a nossa própria energia, ver o que precisa ser olhado, né? E não passar por cima igual um trator, sendo que essa terra, que é arada quando o trator passa, novas sementes podem ser plantadas ali. E a terra está pronta para isso, né? Então, assim, que a gente possa ter menos autocrítica, autojulgamento nessas nossas questões íntimas e que, na verdade, podem se transformar em convites para entrarmos no nosso ser, né? Lembrando sempre que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Claro que existe uma linha tênue, né, entre entender um dia que você precisa viver aquela dor, né, viver aquele momento, e o ponto de que sofrimento também é alimento, né? Existe prazer no sofrer.
E a gente entender isso, né? E entender que não somos nós que nos agarramos ao sofrimento. Ó, não é o sofrimento que se agarra em nós, nós é que nos agarramos ao sofrimento, né? E existe uma diferença entre isso. O grande segredo, o grande mistério que eu tenho que eu venho descobrindo ao longo da minha vida é não estar nem aqui e nem ali, nem no prazer, nem no sofrer. É o espaço entre o prazer e o sofrer que no início parece sem sabor, parece sem graça, né? Porque nós estamos acostumados com as excitações, tanto do prazer quanto do sofrer. Só que nesse espaço entre um e o outro existe uma sabedoria, que é a sabedoria do silêncio, que no início parece sem sabor porque a nossa língua, eu diria, tá cheia de excitação. Tanto de sofrer, tanto de prazer. E se você tá ali no meio, né, no nada, no início parece que não tem graça, que não tem sabor, mas se tornar um observador tanto do prazer quanto do sofrer é algo extremamente importante, necessário, para que a gente se torne um observador do rio da vida, sem precisar se afundar nele. E eu tenho visto e vivido isso cada vez mais, assim, porque se eu não me torno a observadora, eu me torno o problema, né? Eu me torno o que tá me fazendo sofrer. Eu me torno o próprio sofrimento, sendo que eu não sou o que me faz sofrer. Eu não sou o meu sofrimento. Você não é o que te faz sofrer, você não é o seu sofrimento, né? E ter essa consciência é algo que começa a indagar questões extremamente importantes. Se eu não sou o meu sofrimento, se eu não sou o que já me aconteceu, o que eu sou? Quem eu sou? E quando a gente dá esse espaço entre o prazer e o sofrer, de que eu sou tudo aquilo que eu decido me tornar, eu começo a criar uma nova visão, né? Uma visão mais expandida da vida, sem tanto apego às situações, sem tanto apego ao sofrimento, né? E sim entendendo que eu posso me tornar uma observadora da história, sem ser a história, né? E nesse espaço que de início parece sem sabor, sem graça, sem vida, onde a gente começa a se conectar ao silêncio, né? Um silêncio profundo que existe dentro de todos nós e que às vezes a vida é tão barulhenta que a gente não consegue ouvir, né? Nos ensinaram a ouvir tantas vozes, as vozes dos outros, as vozes das nossas famílias, as vozes, né? Enfim, vozes de fora, que escutar a nossa própria voz é uma coisa extremamente difícil. E só quando a gente se vê totalmente distante da nossa própria voz, que claro, a gente começa a sofrer, porque vai ficando cada vez mais irreal, é que a gente volta, né, nessa busca de reconhecer a nossa própria voz. E tudo bem, tá tudo certo. Sempre é tempo de reconhecer, né? Não existe cedo nem tarde, não existe atrasado ou adiantado. Você está exatamente no tempo certo, né? Todo atraso já estava previsto. E que bom que a gente pode estar aqui trazendo coisas tão importantes, né? De que dar espaço para ouvir a sua própria voz é algo que transforma completamente a sua vida.